Olá, aluno, seja muito bem-vindo a mais uma aula do seu curso de análises clínicas. E hoje vamos falar de técnicas genéticas, técnicas que nós utilizamos para identificar, para reconhecer características do interior da sua célula, para justamente a gente verificar essa tipagem sanguínea. Então hoje vamos falar de algo assim bastante tecnológico e muito interessante. Vamos lá, então? Vamos abrir nosso material. Prontinho. Então, muito bem. A aula hoje está no módulo de coagulação em grupo ABO. E vamos falar de genotipagem eritrocitária. Nossa, o que seria isso? Vamos lá, então. Aluno, hoje vamos organizar a nossa aula em, primeiramente, a definição do que seria essa genotipagem, né? O que é isso? Vamos falar também da genética básica para que nós possamos entender os princípios da genotipagem. Vamos falar de processo de PCR e aplicação de todos esses métodos. Como que a gente utiliza eles? Então, inicialmente, vamos falar sobre a genética. Genética é um estudo assim muito interessante, é uma das coisas assim mais atuais que são desenvolvidas em laboratório, é onde estão todas as características dos seres vivos, onde nós conseguimos, como por exemplo, fosse assim uma receita, onde a receita é o próprio ser vivo. Então você, sabendo fazer aquela leitura, você consegue compreender, consegue até mesmo fazer ou uma parte ou um todo de um outro ser, pois está toda a informação, todo o código genético. Então, a genética é o estudo dos genes e de sua transmissão para gerações futuras. Então, você é muito parecido com seu pai ou com sua mãe, ou a mistura dos dois, ou até mesmo com seu avô, sua avó. Olha que coisa interessante. E por que isso? Porque a genética traz essas informações. E você tem informações de antepassados muito, 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 muito antigos. Coisa que, quando é realizado um estudo, né, um heredograma, por exemplo, a gente consegue identificar características muito de antepassados seus. Isso é importante porque, olhando para essas informações dos antepassados, nós conseguimos ter informações acerca da pessoa que está aqui presente ou das próximas gerações também. Né? Já, uma vez que essas informações são passadas de geração em geração. Isso é interessante que a gente consegue mapear e fazer uma substituição de genes, por exemplo, evitar doenças, ou ter um estudo mais aprofundado. Como ainda é uma ciência muito nova, nós ainda não temos noção até onde isso consegue chegar, né? O quão isso pode ser benéfico ou até mesmo interferir na evolução das espécies, na evolução humana. E os outros animais também, plantas, né? A parte genética é utilizada em todos os seres vivos. Na agricultura é muito comum. Povos muito antepassados também já faziam essa seleção genética para privilegiar determinado tipo de alimento, de legume, de fruta. Então, tudo que a gente tem foi com o tempo modificado geneticamente. E a gente tem também a ação do tempo, mas vamos falar isso daqui a pouquinho. Então, a genética é dividida em duas partes, em duas fases. A gente tem o que a gente chama de mendeliana, né? O Mendel, que foi precursor, né, desses conhecimentos. E o que a gente tem chamada genética moderna, né, que é o Watson e Crick, né, que foi que conseguiu desvendar esses nucleotídeos e como isso funciona. Mas obviamente que os trabalhos anteriores foram importantíssimos, assim como o que nós produzimos é baseado nos trabalhos já feitos. Então, pesquisa sempre é muito bom, muito positivo, e como que a gente não precisa partir do zero, a gente já parte de um ponto avançado e continua avançando.
Então, a genética é o estudo dessas informações que estão onde? No interior da célula, né? Todas as células, animal, vegetal, de fungos, de bactérias, nós temos nós temos um núcleo, perdão, menos de bactérias. Bactérias são procariontes, ou seja, elas não têm núcleo, então, mas elas possuem material genético. E o material genético fica solto no hieloplasma delas. Mas, fora a bactéria, fora o reino Monera, nós temos núcleos. Né? A gente tem núcleo no interior da célula e esse núcleo protege esse material genético. Então, dentro aqui dessa célula, olha, não tem só vocês. Nós temos o material genético e nós temos esse material organizado em cromossomos. Né? Cromossomo, então, é essa organização desse material genético. O DNA, ele é uma fita dupla hélice, né? Ele parece assim uma escadinha retorcida e tá lá a cada 3 nucleotídeos, né, carrega uma informação. Pode ser a cor do cabelo, a cor do olho, a altura, enfim, tudo que consegue caracterizar um ser vivo. Né? Lembrando que a gente utiliza isso também, o mesmo princípio com plantas, com animais, com fungos, com bactérias. Né? Todos eles possuem esse código genético, que pode ser DNA ou RNA. Né? O DNA, essa fita, né, uma dupla fita de DNA, é formada pelo pareamento das bases nitrogenadas de uma das fitas com a outra. E esse pareamento é específico, em que o G sempre vai parear com C e A sempre vai parear com T. Isso permite que a informação e a sequência de nucleotídeos seja passada adiante durante os processos de duplicação de DNA e formação de proteínas. Que interessante. Vamos lá. Então, a dupla fita de DNA é formada do pareamento das bases nitrogenadas. Então, por exemplo, você tem uma fita na concepção, né? O espermatozoide carrega uma parte dessa fita e o óvulo uma parte dessa outra fita. Elas vão parear para formar um indivíduo completo. Então sempre vai ter pontos que se ligam, né? Por exemplo, o G com C e o A com T no DNA. Tá? Isso vai permitir a formação dessa sequência. E também vai ser passado um processo de duplicação, que nós vamos ver a seguinte, como que a gente faz para duplicar esse DNA. Né? E vai formar as proteínas. Então, o DNA é tipo uma receita que vai estar escrito qual a quantidade e como fazer as proteínas do que constituem os seres vivos. Então, ali está todas as informações. Vou até abrir um pouco, expandir esse outro slide. Vou aumentar ele. Aqui nós temos, né, o RNA, o DNA, né, e os nossos nucleotídeos. Né? Então, o DNA, essa fita dupla hélice, né, a gente chama DNA porque é ácido desoxirribonucleico. Né? Então, por isso que tem esse nome. Como é uma sigla em inglês, né, então a gente permaneceu, né, com essa ordem, né, DNA. Mas é ácido desoxirribonucleico. Já o RNA é só ácido ribonucleico. Então, ó, ele é uma única fita e a diferença que ele tem é que ele tem a uracila no lugar da timina, né, nessa organização. Existem seres que têm o seu material genético apenas o RNA, como é o caso de algumas bactérias e vírus. Mas outros seres que não são bactérias e nem são vírus têm o DNA mais complexo, né? Tem o seu código mais complexo, então ele tem como DNA. Em alguns momentos da duplicação celular nos seres vivos,
tem alguns processos que envolvem o RNA, que nada mais é do que essa fita aberta, pega um pedacinho, uma metadinha dela, para conseguir decodificar e produzir alguma proteína. Então, a gente tem assim. E aqui desse lado a gente consegue ver as formas químicas, né, dos nucleotídeos, né? Adenina, guanina, citosina e timina. Então, imagine essa escadinha formada, né, por esses elementos. Então, quimicamente é assim que acontece, ok? O gene, né, é a unidade fundamental da hereditariedade. Perdão, aluno. Então, é o gene fundamental, né? A unidade fundamental. Em um gene, a gente concentra toda a informação que a gente precisa acerca de determinada característica. Então, por exemplo, como nós estamos num curso de análises clínicas, falando sobre hematologia, falando sangue, nós estamos falando sobre os sistemas ABO, né? Então, nós, por exemplo, conseguimos separar em um gene a característica que vai definir esse sangue é RH positivo, RH negativo, esse sangue é A, é O, é AB, é sangue tipo B. Então tem essa informação em um único gene, né? Todas essas características. E obviamente teremos outros genes com outras informações acerca daquele organismo, acerca daquele ser vivo, ok? Muito bem. Então, gene é unidade fundamental da hereditariedade, ou seja, dessas informações que passam desde os nossos antepassados até nós. A genética moderna, né, a gente conhece que um pedaço de DNA que codifica uma proteína. Então, o gene é o quê? Um pedaço de DNA que vai produzir uma determinada proteína, uma proteína específica, aquela qual aquele gene está codificado. Então vejam só vocês. Perdão pelo desenho feio, mas só para a gente explicar. Então aqui nós temos nosso material genético, nossa dupla fita. Então é um DNA. O gene é um pedacinho aqui dela, ó. Pega um pedacinho, né? Essa informação. E essa informação, ela vai passar por dentro, né, dos ribossomos, que são organelas que estão inseridas no interior das células. E essas organelas vai ler, vai codificar e vai fazer o quê? Vai produzir essa proteína. E essa proteína vai ser utilizada na constituição de uma célula, de algo assim, né? Constituição de alguma parte, de alguma característica daquele organismo. Outro conceito muito importante é o genótipo, né? Genótipo é a constituição gênica do indivíduo, isto é, são os genes que ele possui em suas células e que foram herdados de seus pais. E a gente representa por letras. Azão, Zezinho, T maiúsculo, B, né? Então, nós podemos usar qualquer letra. Pode colocar Wzão, Wzinho, né? Mas nós utilizamos a nomenclatura com letra maiúscula para os genes que são dominantes e letra minúscula para os recessivos. Então, a gente tem essas informações. Existem algumas características que são normalmente predominantes. Por exemplo, olho castanho. Olho castanho é predominante. O meu pai tem olho castanho e minha mãe tem olho azul. Mas como o olho castanho é predominante, eu nasci com o olho castanho, né? E isso também acontece na tipagem sanguínea, né? O RH positivo, por exemplo, né? O RH positivo, ele é dominante. Então, se vier uma pessoa com RH negativo e uma RH positivo, eles se apaixonam, né? Eles se juntam e numa maravilhosa noite de love vão gerar uma nova vida
a possibilidade, a probabilidade dessa nova vida ser um RH positivo é muito grande. A gente vai ver a seguir. Vou colocar os lindos óculos nos meus maravilhosos olhos castanhos, né? Importante, gente, não é olho azul, olho cinza, olho amarelo. São olhos que enxergam coisas reais. Bom, falamos de genótipo e fenótipo, né? Tem um fenótipo. São características manifestadas por um indivíduo. São características morfológicas, né? Ou seja, a forma, né? Então imaginem você tem um corpo parecido com seu pai ou com sua mãe, né? Você tem formato de dedo, formato de unha, de nariz. Então, morfologia ligado à forma. Fisiológicas também, né? Como que funciona todo esse organismo e comportamentais. Porque nós temos de herança genética todas essas características. É determinado pelo fenótipo, mas pode ser modificado pelo ambiente. Ah, muito bem. Então, aluno, antes que você brigue comigo e fala, não, eu não tenho nada a ver com ninguém, eu tenho meu próprio estilo, eu sou autêntico. Será? Na verdade, você é modificado pelo ambiente. Imaginem só você. Você nasce uma pessoa de pele, sei lá, um tom mais claro, mas você vai se mudar pra praia. Que delícia, você vai passar o dia inteiro na praia. Naturalmente, o tom da sua pele vai ser afetado pela incidência dos raios solares e você vai adquirir uma pigmentação mais bronzeada, né, devido à sua melanina. Então, você vai ser alterado pelo ambiente. Você está morando numa comunidade onde só comem frutas, verduras, vegetais. Ai, que delícia! Uma galera mais natural. Então, naturalmente, você vai emagrecer, né? Se você só come fast food na cidade, vai pra lá, vai ter uma outra constituição de corpo. Então, o ambiente, ele altera, né? Mesma coisa se a gente tem cabelo escuro e resolve passar uma oxigenada e platinar. Eu não nasci loira, mas eu estou loira. Então, isso é uma ação do ambiente, né? Foi uma ação provocada. E, obviamente, não vai ser passado adiante essa informação genética, pois não alterou a parte genética. Alterou apenas o fenótipo, apenas a manifestação desses genes. Então a gente consegue sim alterar. Aluno, fenótipo. Fenótipo o que é? Né? O fenótipo é a genética mais o ambiente. Né? Então, como eu falei para vocês, nós temos, né, nossas características que conseguimos mudar, né, através do ambiente. Então, o fenótipo é igual ao genótipo do indivíduo mais a ação do ambiente. Por exemplo, cor da pele, né, textura do cabelo, tipo sanguíneo, né, etc. Então, toda a ação do ambiente junto com a parte genética que a gente consegue modificar. Outro conceito importante é os cromossomos homólogos. O que isso significa? São cromossomos que apresentam genes para as mesmas características e posições. Um homólogo veio do pai e outro homólogo veio da mãe. Deixa eu ver se eu consigo um material para explicar melhor. Vou usar depois esses. Então, por exemplo, cromossomos homólogos são cromossomos que têm a mesma informação. Né? Por exemplo, cor de cabelo e cor de cabelo. Cor de cabelo da sua mãe, cor de cabelo do seu pai, são cromossomos que estão falando da mesma coisa. Então, nós chamamos eles de cromossomos homólogos, né? Eles vão trazer a mesma informação. Aí sim, quem for dominante vai prevalecer em cima do recessivo. Lembrando que quando a gente fala em genética, nós falamos de porcentagem. Então, nós estudamos as probabilidades, ok? Então, olhem só vocês. Numa linda noite de love, o que acontece? Um espermatozoide que estava por ali acaba encontrando um óvulo
Ele vai fazer o quê? Vai fecundar esse óvulo. Nós temos cromossomos homólogos, ó, pretinho, pretinho, ó, estão carregando o mesmo tipo de informação, amarelinho, amarelinho, verdinho, verdinho, vermelhinho, vermelhinho. Então eles carregam o mesmo tipo de informação, que pode ser a altura, cor do olho, estado de humor, né? Qualquer característica daquele ser. Dentro, depois dessa célula fecundada, que nós chamamos de zigoto ou célula-ovo, né? Esses cromossomos homólogos vão se juntar, né? Para formar todas as informações genéticas. Então, nós falamos que o óvulo e o espermatozoide são células N, ou seja, tem só a metade da informação, né? Por exemplo, nos seres humanos, para formar um ser humano, a gente precisa de 46 cromossomos. Portanto, o óvulo e o espermatozoide têm metade, 23 e 23. Então, 23 informações aqui e 23 informações no espermatozoide. Juntando o todo, a gente forma um zigoto, que é 2N, né? E todas as nossas células vão ser 2N, ok? Todas as nossas células, com exceção do que mesmo? Do óvulo e do espermatozoide. Muito bem. Aqui nós temos todas as informações. Só que quem vai predominar vai ser quem tiver o caráter dominante, ok? Então, aluno, veja só você, né? Cromossomos. Opa, diminui muito. Acho que assim, tá bom. Legal? Né? Cromossomos homólogos são aqueles que carregam as mesmas informações e se encontram na mesma região dos cromossomos. A gente pegou aqui e abriu um pedacinho de cromossomo e a gente consegue localizar, né? Nessa região, está falando sobre o tamanho do pé, né? Então aqui está a informação do tamanho do pé da mãe, informação do tamanho do pé do pai. Nessa outra região, está falando da cor do cabelo. Nessa outra região, olha só, você está falando que é do tipo sanguíneo. Então, quando nós fazemos os exames, né, de genotipagem eritrocitária, que a gente está querendo falar, está querendo procurar o tipo sanguíneo, a gente vai saber qual região e qual cromossomo a gente procura. Né? Então, olhem só vocês, essa região que a gente está falando do tipo sanguíneo. E, por exemplo, em outra região, vamos estar falando do temperamento, né? Qual a característica do temperamento daquela pessoa? Lembrando que o fenótipo, que é o que a gente manifesta, é a ação da parte genética sobre o ambiente. Então, você consegue modificar. Então, se a pessoa tem um temperamento, é uma pessoa meio chatinha ou irritada, se ela tiver força de vontade, ela consegue mudar isso sim, né? Obviamente que vai às vezes oferecer um pouco de dificuldade, mas nós conseguimos mudar. Então, não se contentem em ter um temperamento e falar, nossa, é meu jeitinho. Não. A gente consegue mudar e ser uma pessoa melhor e mais agradável. E, aliás, é isso que nós estamos fazendo nesse planeta. Viemos aqui para adquirir e buscar conhecimento, né? E também nos melhorar como seres humanos. Mas vamos voltar à aula. Então, os genes alelos, né, que são os genes que estão falando, né, da mesma informação, nós conseguimos separar, né, a informação que a gente quer, por exemplo, o tipo sanguíneo da pessoa, para analisar. Né? Bom, genes alelos, né, o que isso significa? São genes presentes nos mesmos locais, né, nos cromossomos homólogos. Então, nós conseguimos. Olha que ótimo, tá bem grandão. A gente consegue ver aqui, são, ó, dois cromossomos iguais, um papai e outro da mamãe, né? Então, na mesma região, a gente tem as informações. Aqui na parte superior, cor do cabelo, tipo sanguíneo, olha que interessante, né? Cor do olho, perdão, aqui embaixo que está a cor do cabelo, crescimento. Então, na mesma região, a gente consegue localizar onde estão essas informações. E daí, obviamente, a gente vai somente na região de interesse fazer o estudo para identificar determinada característica. Como, por exemplo, tipo sanguíneo. Então, vamos localizar esse cromossomo, vamos pegar esse pedacinho aqui, vamos estudar acerca dele. Ok?
Outro termo que nós utilizamos bastante é homozigose. O que seria isso? São seres diploides. O que é diploide mesmo? Seres 2N, tá? Que apresentam duas cópias de cada gene, cada um em um cromossomo homólogo. O indivíduo homozigoto apresenta dois alelos, né, de genes iguais, sejam eles genes dominantes ou recessivos. Lembra que a gente utiliza dominante, né, a nomenclatura de A maiúsculo, recessivo, letras minúsculas. Isso é uma homozigose. Já uma heterozigose, né, lembra o prefixo homo igual hétero diferente. Né? Heterozigose são indivíduos que apresentam dois alelos diferentes. Um gene é chamado. Perdão. Respira, aluno. Respira, professora. Vamos lá, vamos juntos. Não solta a mão de ninguém. Indivíduos. Heterozigose. Indivíduos que apresentam dois alelos diferentes de um gene. Eles são chamados heterozigotos. Então, olhem só vocês. Essa pessoa tem o quê? Uma informação, um gene, o mesmo gene. Né? Lembra que uma letrinha vem do pai, uma letrinha vem da mãe. Né? Então, uma letrinha é dominante e outra letrinha é recessiva. Então, por exemplo, se o A maiúsculo representa cabelo castanho, e o A minúsculo representa cabelo loiro, como a gente tem um A maiúsculo aqui, vai ser um cabelo castanho, mesmo que tenha a informação genética de cabelo loiro. Né? Então, a gente, por exemplo, vamos usar cabelo, vamos usar tipo sanguíneo. Tem tipo sanguíneo que é dominante e tipo sanguíneo que é recessivo. Quem tiver uma letrinha que seja do dominante vai prevalecer o dominante. A não ser que tenha um outro cruzamento que tenha uma probabilidade de ter dois recessivos juntos, tá? Mas as características que são recessivas sempre serão recessivas e as dominantes sempre serão dominantes. Vamos ver a seguir o que pode acontecer. Né? Então a gente chama de heterozigose quando a pessoa tem uma informação de um caráter dominante e um caráter recessivo. Dominância, né? Alelos que se expressam da mesma forma em condições homozigótica e heterozigótica. Então a gente tem o que a gente chama de dominância. Né? Então, indivíduos, por exemplo, a gente usa letras maiúsculas, né? Ou letra minúscula e minúscula, que a gente consegue usar para o fator RH. Né? Então, existem indivíduos que têm os genes, né, dominantes, bem fortes, assim, RH positivo. E quem tiver RH negativo teria que ser R'inho, dois R's minúsculos, né, para o negativo. Só que como tem aqui essa dominância, então a maioria dos indivíduos vão ser sempre RH positivo. Tá? Então, ó, dominância. Tanto o Rão como R'inho vão identificar o RH positivo. Agora, a recessividade são os alelos que não se expressam em condições heterozigóticas. Então, não se expressam quando tem essa heterozigótica, quando a gente tem um dominante e um recessivo junto. Então, são denominados recessivos por causa disso, né? Por exemplo, o alelo R, uma vez que o indivíduo é R'inho, é R negativo. Mas, se ele estiver junto com Rão ou R'inho, ele vai ser positivo. Ok? Para os nossos conceitos gerais, né? Gene é o fragmento de DNA, né? A gente chama de locus, né? Ou local, né? Ou no cromossomo onde a gente encontra esse gene. Alelos, genes que ocupam o mesmo locus em cromossomos homólogos, tá? São representados por letras. E homólogos são cromossomos que possuem genes para as mesmas características. Né?
Então, vamos lá recordar o que a gente falou de genótipo, conjunto de genes de um indivíduo. Fenótipo, as características observáveis, a forma que aquele organismo manifesta suas características. E podem ser alteradas pelo ambiente também. Né? Então, fenótipo é parte genética mais o meio. Fenocópia é o fenótipo modificado semelhante a um existente. Então, a gente consegue modificar. E nós temos também genes letais com efeito mortal. Então, genes que no processo da fecundação, eles automaticamente já ocorre um aborto espontâneo, que nós podemos dizer, né? Por exemplo, mulheres podem ser portadoras do gene da hemofilia, mas elas não manifestam hemofilia. Por quê? Se ela tiver o gene que está manifestando hemofilia e ela for um indivíduo feminino, ele é um gene assim que ele vai automaticamente autodestruir aquela célula, aquele zigoto. Imagine só vocês, nós mulheres, nós sangramos todo mês. Imagine se nós fôssemos hemofílicas. Então isso seria inviável à vida. Então são genes que se autodestroem para que não ocorra essas tragédias futuras. Genótipo e fenótipo. Então, genótipo, código genético, fenótipo é a manifestação desse gene. Bom, essa forma de ação dos genes é: um par de genes pode determinar apenas uma característica, né? Pares de genes determinam apenas uma característica, então a gente chama de polimeria, altura, peso, cor de pele, né? Epistasia, né? O que é o sangue O do sistema ABO, né? Ou seja, um sangue que é dominante, né? E ele não tem as características do A e do B. Ah, muito bem. Agora eu vou explicar para vocês como que acontece esse cruzamento. Imagine só vocês. Vamos pegar uma caneta. Que cor que é bonita. Azul. Né? A gente tem aqui. Esse aqui é os gametas produzidos pela mãe. A mãe, ela vai ser o quê? Ela tem o gene. Ela vai ter um gene azão e um azinho. E o pai tem uma característica dominante, né? Azão e um azão. Aluno, por favor, use bastante imaginação e eu escrevo mal. Então, muito bem. Vamos imaginar que o azão é característica, né, do RH. Vou colocar aqui. Estamos estudando, né, o fator RH. E o RH, ele sempre vai predominar o positivo. Tá? E para ser um negativo, ele tem que ter dois genes, né, recessivos. Então a gente vai estudar, caracterizar para entender como que isso funciona, né? Então esse primeiro cruzamento aqui, ele vai dar o quê? Um azão. Azão. Nossa, então esse é muito um RH positivo, né? Tá bem forte. Então a gente consegue aqui no próximo cruzamento, né? Próxima possibilidade, né? Ser um azão, um azinho, que continua sendo um RH positivo. Nesse outro cruzamento a gente tem também um azão, azão, e aqui um azão, azinho. Então, todas as possibilidades, 100% de chance desse indivíduo nascer o quê? Um RH positivo. Mas muito bem, vamos agora analisar uma outra situação. Né? Uma outra situação onde a mãe continua sendo azão, azinho. E o pai vai ser também um azão, azinho. Né? Primeira possibilidade, né? Azão, azão. A gente cruza, né, as informações. Azão, azinho.
aqui. Azão, azinho e azinho, azinho. Ah, agora sim nós temos o quê? Um indivíduo seja recessivo. Então a gente tem 25% apenas de chance de seres que têm, ó, características, né, dominantes, porém tem uma parte, né, que a gente tem uma informação de que seja RH negativo. A gente tem o que? 25% contra 75% de chance dessa pessoa continuar gerando indivíduos RH positivos. Perdão. Então, é assim que funciona os estudos da genética. Opa, não era para ter fechado. Perdão. Muito bem. Um pouco. Assim que acontece a nosso cruzamento de indivíduos. Genotipagem, ela trata-se da caracterização usualmente por sequenciamento do material genético do organismo estudado. Então a gente consegue fazer a genotipagem, pegar um gene e ver que tipo que é, né? Identificar e fazer essa característica. Então é o processo, vamos diminuir para a gente ler junto, é o processo pelo qual identificamos pequenas regiões do DNA denominados de marcadores. A região do DNA onde ficam esses marcadores é amplificada através da técnica de reação em cadeia, a cadeia polimerase, que a gente chama de PCR. Essa ampliação aumenta o número de cópias deste marcador, de modo que ele possa ser detectado e caracterizado. E a seguir a gente vai falar melhor sobre o que seria essa técnica de PCR. Só para ter a definição, né? O PCR ocorrendo a fragmentação das moléculas de DNA com uso de enzimas de restrição e o seu reconhecimento pela técnica da eletroforese em gel. Então, através da eletroforese a gente consegue identificar. O próximo passo é multiplicar, clonar o fragmento obtido e submetê-lo às tecnologias, né, do DNA recombinante. Então, nossa, vamos fazer clonagem aqui? Sim, vamos. Aluno, muito bem. Era o que eu queria falar nesta aula teórica, né, para você sobre a genética. Vou deixar aqui minha gratidão imensa por ter tido sua presença, sua companhia para a gente falar desses conceitos. E a seguir, vamos estudar nossa aula prática, onde a gente vai falar certinho sobre os procedimentos e os equipamentos, as tecnologias envolvidas, tanto no PCR como também na eletroforese em gel. Então, fiquem atentos, vamos sempre buscar mais conhecimento. Bruno, muito obrigado e até mais.